Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje com mais um vídeo, mais uma reflexão bíblica para a nossa vida, para os nossos dias, para a nossa caminhada cristã. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações e nos deixe seu like. Compartilhe o link e nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E você que já nos acompanha, quero te agradecer pelo apoio, quero te pedir que continues conosco para que juntos, à luz da Bíblia, continuemos fazendo aquilo para o qual fomos chamados, que é pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa leitura para hoje está, primeiramente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E é desse versículo que se desprende o título para o nosso vídeo no dia de hoje. E o título é Assim resplandeça a vossa luz. Palavras do Senhor Jesus no começo, segundo está relatado em Mateus, nos começos do Sermão do Monte. Quero ler um pouquinho mais atrás para termos um contexto, né? Quero ler agora a partir do versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. No versículo 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. E agora, mais uma vez, o versículo 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A explicação a respeito disso que Jesus está dizendo, a respeito da luz do mundo, do sal da terra, é uma passagem bastante conhecida, onde Jesus quer nos orientar a respeito de qual é a nossa função nesse mundo, qual é a nossa função nessa terra. E o contexto aqui, já no versículo 13 e 14, onde ele fala a respeito do sal, ele diz: se o sal não cumpre sua função, ele não serve, só serve para ser lançado fora. Exatamente o que nós queremos trazer com essa reflexão bíblica hoje é a respeito de qual é a nossa função nesse mundo, e também enfatizar aquilo que Jesus está dizendo, que a nossa função no mundo ela tem que ser cumprida de acordo com os mandamentos, de acordo com aquilo para o qual nós fomos chamados. Se o sal ele não salga, se o sal ele não faz a função, ele não cumpre a função para a qual ele foi criado, para a qual ele foi trazido, ele não vai ser de serventia. E também depois ele continua dizendo a respeito da luz: vós sois a luz do mundo, né? Então, o intuito desse vídeo no dia de hoje é exatamente trazer a nossa reflexão a respeito de qual é a nossa função nesse mundo, a respeito de, ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele diz, não se acende
Não se acende, ou trazendo para os dias de hoje, não se acende uma lâmpada e se coloca embaixo da cama. A lâmpada se coloca no lugar mais alto da casa para que iluminem a todos os que estão na casa. E exatamente essa é a reflexão que nós estamos trazendo hoje. Se nós somos a luz do mundo, nós temos que estar em um lugar, em um lugar onde nós iluminemos a todos aqueles que estão ao nosso redor, ou seja numa casa, ou seja o ambiente onde nós estivermos, que nós sejamos luz, que nós iluminemos. E nós vamos começar a desenvolver esse conceito, essa reflexão a respeito de algumas referências que encontramos na Bíblia. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece. É uma ordem que Deus nos dá para nos levantar e resplandecer. E ele diz: porque vem a tua luz e a glória do Senhor nascendo sobre ti. Aqui ele está falando a respeito de Deus na nossa vida, como Deus chega na nossa vida, como Ele transforma na nossa vida para que depois nós sejamos luz. E ele continua no versículo 2 dizendo: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Uma realidade na qual estamos vivendo hoje. Ele diz que as trevas cobriram a terra. E é exatamente o que está acontecendo hoje. O mundo está na escuridão, o mundo está nas trevas. Como o próprio João escreve, o mundo jaz no maligno. Mas na segunda parte do versículo ele vai dizer: mas sobre ti virá surgindo a sua glória e se verá sobre ti. Ou seja, quando a luz do Senhor está em nós, quando Ele de fato transformou a nossa vida, as trevas não prevalecem. Porque quando a luz chega, as trevas elas vão embora. E além disso, as pessoas que estão, o mundo que está ao nosso redor, verá a luz do Senhor que está sobre nós. E Isaías ainda continua dizendo no versículo 3: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Aqui Isaías expande mais o conceito ainda, e ele fala de nações, e ele fala a respeito de reinos. Daí, irmãos, a importância que tem o fato de nós sermos, como Jesus falou em Mateus capítulo 5, 13 a 16, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E aí ele diz: assim, eu vou repetir mais uma vez, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens pelas vossas obras. Jesus fala a respeito de obras, diz: para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está falando aqui a respeito de testemunho, a respeito de testemunho de vida, a respeito que nós, como representantes do reino de Deus, a respeito daquilo que estamos fazendo nesse mundo em trevas, para nós sermos luz. E olha o que escreve João no capítulo 15, no versículo 8. João capítulo 15, nós todos conhecemos o capítulo onde Jesus diz a respeito da videira verdadeira. No versículo 8 diz: nisto é glorificado o meu Pai, palavras do Senhor Jesus, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Uma informação valiosíssima que Jesus nos dá nesse versículo 8 do capítulo 15 de João.
ele diz que para nós sermos discípulos dele, nós temos que dar fruto, né? A árvore se conhece pelo fruto, como ele mesmo diz em outra passagem da Bíblia muito conhecida, né? Pelos frutos os reconhecereis. E aqui ele está dizendo que para nós sermos discípulos dele, nós temos que dar fruto. E se pelos frutos nos reconhecerão, se nós damos bom fruto, nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. Paulo orienta a respeito de uma das formas de como iluminar o ambiente onde nós estamos. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 19. Uma das formas que nós temos de iluminar o ambiente onde nós estamos. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover e a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Paulo nos orienta que uma das formas as quais temos para iluminar o ambiente, o lugar onde estamos, é que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe, que saiam palavras que sejam boas para a edificação. E aí ele continua dizendo em Efésios, no capítulo 5, irmãos, a Bíblia é algo maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ele diz, Efésios capítulo 5, versículo 8, é como se ele continuasse. Esse versículo aqui é como se fosse a continuação do versículo que nós lemos anteriormente. Ele diz, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ele mesmo diz que em outro tempo nós pertencíamos àquele mundo em trevas. Nós éramos do outro lado. Mas agora ele diz, mas agora sois luz no Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E nós agora somos luz no Senhor. E ele diz, andai como filhos da luz. E ainda ele continua o relato dizendo em Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejas irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu tenho aqui também a tradução da Nova Versão Internacional, que vai dizer, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Por quê? Para que sejamos irrepreensíveis. Se você dá um bom testemunho, se você tem uma vida em Cristo, se você, em qualquer lugar que você chega, você ilumina o ambiente com a luz de Cristo que está em você, ou que está em mim, que está em nós. Se nós somos aqueles que seguimos os mandamentos do Senhor, se nós somos aqueles que damos frutos conforme o Senhor está falando, bons frutos para sermos discípulos dele, ele diz aqui, eu prefiro aqui a tradução da Nova Versão Internacional, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo continua, na segunda carta aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, no versículo 12, é como que se fosse esses versículos que nós extraímos da Bíblia, vão se complementando uns aos outros. Paulo diz, para que o nome do Senhor Jesus seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, como falamos ao princípio. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E aqui ele diz, para que em vós seja glorificado o nome do Senhor. Para que em nós, na nossa vida, seja glorificado
o nome do Senhor, ou seja, as nossas obras, a nossa conduta, o nosso estilo de vida é para a glória do Senhor e para que o Senhor, o nome do Senhor, seja glorificado. Pedro continua nessa mesma temática e na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 12 diz Pedro: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Você vê que a Bíblia ela vai se complementando. Pedro está aqui continuando com a temática do Senhor Jesus, continuando com a temática de Paulo e enfatizando que através das nossas obras o nome do Senhor é glorificado por como o entorno vai observar a nossa conduta, a nossa forma de ser. A explicação desse versículo que Pedro escreve em 2:12, na primeira carta, em 2:12, a explicação Pedro amplia ainda na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 16, diz: tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, ele fala mais uma vez, ele repete, como malfeitores, fiquem confundidos. Dessa vez, ele fala em confusão. Diz: fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que falam de repente mal daqueles que são cristãos, aquelas pessoas que falam mal daqueles que seguem o ensinamento de Cristo, pelas boas obras eles vão ser confundidos, eles vão ser dissuadidos do seu pensamento. Amém? E para terminar, eu quero ler em 1 João capítulo 1, versículo 5, onde João afirma: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Portanto, aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo, é filho da luz. E agora sim, 1 João, no primeiro capítulo, no versículo 7, quero deixar a todos com esse último versículo aqui, que diz: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se estamos em Cristo, se estamos na luz, se temos dado bom testemunho, se estamos dando bom testemunho de Cristo, se estamos dando bons frutos para que sejamos discípulos de Cristo, se estamos sendo sal da terra, se estamos sendo luz do mundo, Ele diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Para você que está comigo hoje, quero te deixar com essa reflexão. E onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.